Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Desde já desejo para todos vocês um ótimo ano novo, né? A primeira vez que eu estou tendo aula com vocês neste ano, né? Ontem eu tive um imprevisto, daí eu solicitei para a professora Ana dar aula no meu lugar. Hoje já estamos aqui normalmente 4 horas, né? Então pessoal, no o conteúdo que eu separei para essa semana, né, tanto hoje quanto amanhã, quinta-feira, são conteúdos de revisão, tá? Conteúdos que nós já vimos no ano passado, ali em novembro, em dezembro, tá? Então, caso você esteja assistindo a gravação dessa aula, né, eu estou fazendo ao vivo aqui às 4, mas essa aula está gravada. Se você está assistindo essa aula gravada, saiba que se trata de uma revisão de um conteúdo já estudado, tá? Então não precisa se preocupar em pôr em dia, né? Porque de fato se trata de revisão. Preferi fazer dessa forma, né? Até porque a semana é mais curta, a gente começou na segunda-feira, na terça, porque na segunda foi dia primeiro. Hoje, quarta-feira e amanhã, quinta, a gente faz revisão. E semana que vem a gente já começa conteúdo novo, tá? Pelo menos nas próximas semanas, as 4 aulas da semana serão conteúdos novos, tá? Uma sequência grande de conteúdos novos. Então, tentem se planejar, né, para conseguirem acompanhar a partir da semana que vem. Até lá já tem gente que já vai estar voltando às aulas, tem gente que ainda está viajando, né? Então, a partir da semana que vem, as 4 aulas que nós vamos fazer será de conteúdo novo. Agora, entre hoje e amanhã, a gente faz revisão até para aquecer vocês aí para o que está por vir aí nos próximos dias, tá? Bom, pessoal, a gente começa aqui com o verbo correr, né? Que é o verbo run, 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 run. O verbo correr, run. Nós dizemos I run no presente, né? Então eu corro, I run. Só quero dizer que você corre, you run. Nós corremos, we run. Eles ou elas correram, they ran, né? I am running. Eu estou correndo. I am running. I am running. Eu estou correndo. O gerúndio do run é o running. Então, eu estou correndo. I am running. Se eu quero dizer você está correndo, you are running. Ele está correndo, he is running. Ela, she is running. Nós, we are running. Eles, they are running, né? Eles estão correndo, they are running. Então, o gerúndio é aquele tempo verbal que nós utilizamos para nos referirmos a uma ação que ocorre no momento da fala e sempre acompanhado do verbo to be. I am running, you are running, she is running, he is running e assim por diante. Tá? O passado é ran, né? E o passado vai ser sempre igual para todos os verbos, né? Para todos os sujeitos. Então, I ran, eu corri. I ran, I ran, I ran. You ran, we ran, né? They ran, she ran, ela correu. He ran, ele correu, tá? Então, verbo to run, bem tranquilo, né? Então, você corre, you run. Só quero dizer que você está correndo, you are running. You are running. Se você quer utilizar o gerúndio ainda para outro sujeito, você tem que adequar o verbo to be. Então, ele está correndo, he is running. Nós estamos correndo, we are running. Eles ou elas estão correndo, they are running. E por último, né, você correu, you ran. Lembrando que o passado é igual para todos os sujeitos. You ran, você correu. Se fosse eu corri, I ran. Ele correu, he ran. Ela correu, she ran. Nós corremos, we ran. Eles ou elas correram, they ran. Tá? Então, eles correm, they run.
Eles correm. They run. Eles estão correndo. They are running. They are running. They are running. Eles estão correndo ou elas estão correndo, né? Agora, se eu quero dizer que eles correram, they ran. R-A-N, né? They ran. Eles ou elas correram, tá? A cenário alternativo que corresponde à tradução de nós corremos ontem. Qual a resposta correta aqui? Resposta correta, letra B. We ran yesterday. We ran yesterday. Nós corremos ontem. Letra A tá errada porque we run é presente. Se eu quero falar o passado é ran. Letra C, we are running. Nós estamos correndo, né? E letra D, we rain. Esse rain significa chuva, tá? Quando é R-A-I-N significa chuva. Então nem tem como a gente traduzir isso direito, né? Ficaria nós chuva ontem. Nada a ver. Por isso que a única resposta correta se dá através da letra B, tá? Agora a gente vai para a parte dos adjetivos, né? A gente vê aqui o adjetivo smart, que significa inteligente. Eu já falei muito com vocês isso, a professora Ana também já falou muito com vocês, mas não custa lembrar, né? Já que essas aulas são uma proposta de revisão, a gente revisa também o conceito da classe de palavra de adjetivo, né? Então, pessoal, as palavras, elas são classificadas, né, conforme suas características, conforme a sua empregabilidade. Então, nós temos palavras que definem ações e essas palavras que definem e expressam ações, nós chamamos de verbo, como o verbo correr, gostar, dormir, brincar, voar, viajar. Agora, nós também temos outras palavras que expressam características. Para elas, nós chamamos de advérbio ou adjetivo. Advérbio é aquela palavra que expressa uma característica em relação a um verbo, e adjetivo expressa uma característica em relação a um substantivo. É muito simples essa diferença. Talvez eu falando a definição, né, fique um pouco confuso, mas é muito simples. Os advérbios expressam características sobre os adjetivos, ou sobre os verbos, e os adjetivos sobre os substantivos. Por quê? Quando eu falo, por exemplo, que ele corre rapidamente, será que rapidamente é uma característica dele ou uma característica da forma que ele corre? É uma característica da forma que ele corre. Então, ele corre rapidamente. Rapidamente está expressando uma característica acerca da ação de correr. Logo, se trata de um advérbio. Se eu quero falar que o tempo passa lentamente, lentamente é uma característica da forma que se passa esse tempo, da velocidade que se passa esse tempo. Também é um advérbio. Agora, quando eu falo que a mulher é bonita, bonita expressa uma característica acerca da mulher, do substantivo mulher. Quando eu falo que o homem é alto, alto é uma característica do homem. Logo, se trata de um adjetivo, porque agora eu estou atribuindo uma característica ao substantivo homem. Antes eu fiz uma característica em relação ao substantivo mulher. Então, as palavras elas são divididas em classes, conforme suas definições e classificações e empregabilidade no dia a dia. No caso dos adjetivos, portanto, nós temos palavras que expressam características acerca de substantivos. Ou seja, para você falar, basicamente, você vai falar a característica de algo ou alguém, né? Então, você quer falar sobre uma característica de uma cidade, de um estado, de um país, de um planeta, de uma pessoa, de um animal, de um objeto. Todas essas coisas que você quiser atribuir uma característica, você vai utilizar os adjetivos. Em português, os adjetivos eles são um pouco difíceis de aprender, né? Principalmente para as pessoas estrangeiras que estão aprendendo o nosso idioma. Os adjetivos em português eles variam conforme gênero e número, né? Singular e plural. Então, temos o adjetivo alto, que vira alta, se for mulher. Agora, se for um grupo de mulheres, vira altas. E se for um grupo de homens, vira altos, né? Então, além dos verbos
terem suas conjugações, presente, passado, futuro, os adjetivos em português também vão variar conforme gênero e número, singular, plural, masculino ou feminino. E isso em inglês nós não temos, né? Uma das facilidades do inglês é essa, já que os adjetivos eles são invariáveis. Então sempre você vai utilizar um adjetivo para se referir a um grupo de pessoas ou uma pessoa apenas, independentemente do gênero. Então sempre em inglês você vai utilizar os adjetivos da mesma forma. Tá? Não vai flexioná-los no plural, nem caso seja para fazer referência a homem ou a mulher, não tem isso, tá? Então, o adjetivo smart é inteligente, e eu vou utilizar esse smart para dizer que um homem é inteligente e uma mulher é inteligente, né? No caso, né, em português, o inteligente, ele só tem duas variações, inteligente e inteligentes, né? Já que ele é inteligente e ela é inteligente, só que plural fica eles são inteligentes, né? Então, em português, o inteligente também só tem duas formas, né? O plural, o singular, já que o singular se usa tanto para homem quanto para mulher, mas a grande maioria dos adjetivos em português tem 4 variações, como alto, que vira alta, altos e altas, bonito, bonita, bonitos, bonitas, né? Rico, rica, ricos e ricas, né? Então, a maioria dos adjetivos em português tem 4 formas, o inteligente só 2, que é o singular e o plural. Mas em inglês sempre vai ter uma só. Então, quero dizer, por exemplo, que a mulher é inteligente, eu digo através da frase The woman is smart. The woman is smart. The woman is smart. Ou seja, a mulher é inteligente. Eu poderia dizer também she is smart. She is smart. She is smart. Ela é inteligente. Ou eu poderia dizer, por exemplo, que a Bianca é inteligente, ou seja, Bianca is smart. Bianca is smart. Nós vimos em dezembro, né, eu tive uma aula com vocês em dezembro, em que a gente falou justamente sobre a substituição de pronomes por nomes próprios, né? A gente viu que falar que, por exemplo, a Bianca é inteligente é a mesma coisa do que dizer que ela é inteligente. Por isso eu uso a mesma forma do verbo to be. She is smart, Bianca is smart. Ou the woman is smart, né? Nós vimos isso no mês passado. Então, the woman is smart, a mulher é inteligente, né? Se eu quero dizer que eles são inteligentes, eu digo they are smart também. They are smart. Eu traduzo como inteligentes porque estamos utilizando português agora. Mas perceba que tanto para eu falar que a mulher é inteligente, quanto para falar que esse grupo de pessoas é inteligente, eu utilizei o mesmo adjetivo smart. Não flexionei em nada, porque justamente os adjetivos em inglês são invariáveis. Então, I am smart, eu sou inteligente, posso dizer isso? I am smart, eu sou inteligente. Ele é inteligente, he is smart. He is smart. Né? Ela é inteligente, she is smart. Perceba que eu estou atribuindo a característica de inteligente para cada um deles e utilizo a mesma palavra sem mudar absolutamente nada, já que se trata de uma classe de palavras invariável. A cenário alternativa que corresponde à tradução de eles eram inteligentes. Aqui a gente já vê o passado do verbo to be. Inclusive, acho que mais para frente eu posso até abordar esse conteúdo aqui com vocês de novo, que, se depois alguém quiser a gravação de uma aula sobre o passado do verbo to be, é só solicitar para mim, eu encaminho lá no WhatsApp. Qual é o passado de eles são inteligentes, ou seja, eles eram inteligentes? Qual a resposta correta? Resposta correta, letra D de dado. They were smart.
They were smart. Eles eram inteligentes. Né? Isso quer dizer que eles são, they are. Eles eram, they were. Tá? Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome, explicar alguma coisa, dar mais exemplos? Na continuidade da nossa aula, nós temos o verbo drive, que é o verbo dirigir. Tem a mesma lógica do verbo run, né? Presente, gerúndio e passado. Então, eu dirijo, I drive, né? O presente de drive é drive mesmo. Eu dirijo, I drive. Isso quer dizer que você dirige, you drive. Nós dirigimos, we drive. Eles ou elas dirigem, they drive, né? Sem mistério nenhum. Já o gerúndio é driving, driving, né, com o acréscimo do ing no final, driving, né, para indicar que a ação ocorre no momento da fala. Então, eu estou dirigindo, I am driving. Você está dirigindo, you are driving. Ele está dirigindo, he is driving. Ela está dirigindo, she is driving. Nós estamos dirigindo, we are driving, e eles ou elas estão dirigindo, they are driving, tá? E o passado é drove, tá? Um verbo irregular, né? O passado dele não termina com ed, né? Por isso que é um verbo irregular. O passado é drove. Então, eu dirigi, I drove. Isso quer dizer que você dirigiu, you drove. Nós dirigimos, we drove. Eles ou elas dirigiram, they drove. Tá? Então, quero dizer que eles dirigem, né? Eles pilotos de Fórmula 1, eles dirigem, they drive. Porém, se eu quero dizer que eles estão dirigindo, aí eu digo they are driving, né? Para dizer que a ação ocorre no momento da minha fala. Eles estão dirigindo nesse momento. Então, they are driving. They are driving. E se eu quero dizer que eles correram, they ran, né? Ou they drove, tá? Uma vez que tanto o verbo to run como o verbo to drive, quando falamos de corrida, pode ser empregado com o sentido de pilotagem. É mais comum que você utilize o verbo drive mesmo, até porque run pode soar muito informal. Mas você pode falar que os pilotos correm como they ran, eles correram, they are running, eles estão correndo, embora seja muito mais informal. Então, eu sugiro sempre que você utilize o verbo to drive. Eles dirigiram, they drove. Eles estão dirigindo, eles estão pilotando, they are driving. E eles dirigem, eles pilotam, they drive. Tá? Você dirige, you drive, né? Como eu disse, drive é o presente do verbo dirigir. Você vai utilizar isso para todos os sujeitos. You drive. Você está dirigindo? You are driving. You are driving. You are driving. Você está dirigindo? E se fosse você dirigiu, you drove. You drove. You drove. Uma vez que drove é o passado de drive. Utilizar para todos os sujeitos. Na continuidade da nossa aula, nós temos o verbo ter, que é o verbo to have, né? Esse é também, eu acho que depois do verbo to be, é um verbo que nós mais utilizamos em inglês. É um verbo muito importante, né? Nós
de nós aprendermos, e ele é relativamente um verbo simples, né? Uma vez que não tem gerúndio. Nós apenas temos o presente e nós temos o passado, né? Então, a gente não tem um gerúndio. Então, eu não posso falar, por exemplo, que eu estou tendo, você está tendo. Não. Ou eu tenho, ou eu tive. Ou eu terei, mas daí já é o futuro, já é outra história, né? Aqui a gente está se debruçando nessa classificação dos verbos mais entre gerúndio, presente e passado. Até porque a gente já sabe como falar no futuro, né? Que é só colocar o will antes do verbo. Então, você quer passar o verbo drive no futuro, né? Para dizer que alguém vai dirigir. Você fala will drive. Então, I will drive, eu vou dirigir. You will drive, você vai dirigir. Né? Isso tudo a gente já viu também em aulas passadas. Se for o caso, pode ser também tema das aulas posteriores, né? Caso achem necessário. Então, o verbo ter, a gente fala que a pessoa tem ou teve. Então, o verbo ter ele vai ter o presente e o passado, mas não vai ter o gerúndio, tá? Então, muito tranquilo. Se quero dizer que eu tenho algo, eu digo I have. I have. I have. I have. Eu tenho. Então, eu tenho uma casa. I have a house. Eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho uma bicicleta. I have a cycle. Eu tenho uma moto. I have a motorcycle. E assim por diante. Já o passado é o had, né? Então eu quero dizer que eu tive. I had. Você teve. You had. Nós tivemos. We had. They had. Eles tinham. Ela teve. She had. Ele teve. He had. Tá? Então o had você vai utilizar sempre para todos os sujeitos quando você quer falar que eles tiveram alguma coisa. I had. You had. She had. He had. We had. They had. Então, muito tranquilo. They had a car, ou seja, eles tiveram um carro. They had a car. Eles tiveram um carro. Porém, só quero dizer que eles têm um carro, eles possuem um carro nos dias atuais. Então eu digo they have. They have a car. They have a car. Eles têm um carro. We had a ticket. We had a ticket. We had a ticket. Nós tínhamos ou nós tivemos um ticket, um ingresso, né, para alguma coisa. Pode ser aqui ingresso de cinema, ingresso de estádio de futebol, pode ser ingresso de qualquer coisa. Não está sendo não está sendo especificado o que é, né? Você sabe que é um bilhete, um ingresso para alguma coisa, mas não sabe exatamente do que se trata. Então, então nós tivemos, né? We had a ticket. Isso quer dizer que nós temos um ingresso, we have a ticket. Agora nós tivemos, we had, tá? Have presente, had passado. You had a plane. You had a plane, né? Então você teve um avião. You had a plane. Você teve um avião ou você tinha um avião. You had a plane, tá? Isso quer dizer que você tem um avião. You have a plane. You have a plane. You have a plane. Tá? Você tem um avião. You have a plane. Você teve uma chance. You had a chance. You had a chance. You had a chance. Você teve uma chance. Isso quer dizer que você tem uma chance. You have a chance. Agora você teve. You had. Tá? Ela teve um trabalho. She had a job. She had a job. She had a job. Isso quer dizer que ela tem um trabalho. Daí she has. Tá? Tudo bem, pessoal? Na continuidade, nós temos o adjetivo cheerful, que é o adjetivo alegre. Cheerful. Cheerful. Cheerful.
né? Nós temos o adjetivo feliz, que é o happy, mas nós temos um adjetivo sinônimo do happy, que é o cheerful, para você dizer que alguém está alegre, tá? Então, é importante que vocês conheçam esse adjetivo também. Como todos os adjetivos, são invariáveis em inglês. Então, se quero dizer, por exemplo, que o homem é alegre, eu digo the man is cheerful. The man is cheerful. The man is cheerful. Tá? Se eu quero dizer que ele é alegre, he is cheerful. He is cheerful. He is cheerful. Ou Roberto é alegre, Roberto is cheerful. Roberto is cheerful, né? Novamente fazendo essa revisão com a substituição dos pronomes, né? Como nós já vimos no mês passado, né? No ano passado. Você pode substituir um pronome por um nome próprio, né? Um substantivo próprio. Então, posso dizer tanto ele é um homem, ou o homem é um homem, ou Roberto é um homem, né? Tudo com o verbo to be flexionado, conjugado como is. Né? Então, the man is cheerful, he is cheerful, Roberto is cheerful, tá? They are cheerful, ou seja, eles são alegres. Eles são alegres, they are cheerful, tá? Eles são alegres, they are cheerful. Isso quer dizer que eu sou alegre, I am cheerful. Você é alegre, you are cheerful. Ele é alegre, he is cheerful. Ela é alegre, she is cheerful. Tá? Agora o passado, né? Isso quer dizer que ela foi ou ela era alegre. She was cheerful. She was cheerful. Ou ela é alegre, she is cheerful. Isso quer dizer que eles foram ou eles eram alegres. They were cheerful. They were cheerful. They were cheerful. Isso quer dizer que eu fui alegre. I was cheerful. I was cheerful. I was cheerful. Né? Eu fui alegre. I was cheerful. Para quem está perdido, aí não se lembra do verbo to be no passado, é o seguinte. I was, you were, he was, she was, we were, they were. Então, o verbo to be no presente a gente já viu na nossa primeira aula, né? I am, you are, he is, she is, we are, they are. E nós temos o verbo to be no passado, para falarmos sobre ações do passado, né? Então, para dizer que alguém era, ou para dizer que alguém estava em determinado lugar, por exemplo, né? Então, eles são dois, o was, esse WAS, e o were. É were e was a pronúncia, tá? Anote aí. O passado, utilizando o was, você vai utilizar para I, he e she. Novamente, o passado do verbo to be, o was, você vai utilizar para I, he e she. Então, eu era ou eu estive, né, em determinado lugar, I was. He was, ele era ou ele estava em algum lugar. E she was, ela era ou ela estava em determinado lugar. I was, he was, she was. Já o you, we e they, vamos dizer o were. Were. You were, você era ou você estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. They were, eles eram ou eles estavam. Então, o passado do verbo to be, como was, é para I, he e she. I was, he was, she was. Se eu quero utilizar o passado do verbo to be para you, we e they, eu vou falar were. You were, we were, they were. Tá? Na continuidade aqui, fugindo um pouco dessa parte de adjetivo e verbo para não ficar muito maçante, nós temos dois substantivos. Né? Nós temos o pass e o ticket, né? Que são sinônimos. Né? Lembrando que sinônimos são palavras em inglês com
diferentes, porém com o mesmo significado, né? Então, tanto pass quanto ticket nós traduzimos da mesma forma. Pass, ticket, significa bilhete, ingresso, né? E você pode utilizar tanto um quanto o outro. São substantivos diferentes, porém com o mesmo significado. Então, quando você quiser falar sobre ingresso, um bilhete para alguma coisa, você pode falar tanto através do substantivo ticket quanto através do substantivo pass, tá? Então, por exemplo, se eu quero dizer que o ingresso é caro, o bilhete é caro, eu posso dizer tanto através da frase the ticket is expensive, the ticket is expensive, ou the pass is expensive. The pass is expensive. O adjetivo caro, né, o expensive, a gente falou muito, principalmente no mês passado, né? Nas aulas ali, acho que na segunda metade de dezembro. The pass is cheap, né? Se por um lado expensive é caro, cheap é barato. Então, the pass is cheap. The pass is cheap. E the ticket is cheap. The ticket is cheap, né? A tradução dessas duas frases é a mesma, né? O bilhete é barato ou o ingresso é barato. The ticket is cheap ou the pass is cheap, tá? Where is the pass, né? Eu quero perguntar onde está o passe, onde está o bilhete, onde está o ingresso. Where is the pass ou where is the ticket? Posso utilizar qualquer um dos dois, já que pass e ticket significam ingresso, bilhete, então utilizar tanto um quanto o outro sempre, tá? Pode escolher qual utilizar, ambos têm o mesmo nível de formalidade, tá? Ambos são formais, não tem que se preocupar com isso não, tá? Então, where is the pass? Onde está o bilhete? Ou where is the ticket? Where is the ticket? E where is the pass? Where is the pass? Tá? The ticket is available ou the pass is available, ou seja, o bilhete está disponível ou o ingresso está disponível. O available significa disponível, a gente também já viu isso no mês passado, né? Então, the pass is available, né? Ou the ticket is available, para dizer que o ingresso, o bilhete está disponível. The ticket is available. The ticket is available. The ticket is available. E the pass is available. The pass is available. The pass is available. Tá? Então, o conteúdo principal da aula foi o verbo run, que é o verbo correr. Run, running e ran. Nós também falamos sobre o adjetivo smart, que é inteligente. Eu aproveitei e dei uma explicação sobre a classe de palavras de adjetivos, quem é variável, etc. Nós também vimos o verbo dirigir, que é o verbo drive, né? Drive, driving e drove. Vimos o verbo ter, que é o have e o had, né? Respectivamente presente e passado. E o cheerful, que é alegre, né? Para você dizer que alguém é alegre, cheerful, né? He is cheerful, we are cheerful, they are cheerful, né? E nós vimos também o conteúdo adicional, né? Aquele conteúdo que, se você já está familiarizado com esses tópicos aqui, você quer aprofundar um pouco mais na aula, pode aprofundar nesses termos aqui. O ticket e o pass, que significam bilhete, ingresso. O adjetivo cheap, que é barato. O expensive, que é caro. E o available, que é disponível. Como eu disse, a partir da semana que vem a gente só vai ver conteúdo novo. Então, as aulas das próximas semanas, as 4 aulas da semana vão ser todas de conteúdo novo. Na semana que vem está previsto, né, está programado uma aula sobre peças de roupa. Algumas peças que vocês já conhecem, né? São mais comuns, e outras peças de roupa também que acaba fugindo um pouco da nossa fala do cotidiano. Então, nessa aula de roupas, a gente vai falar novamente, eu vou dar vários exemplos para você, com o available, com o cheap, com o expensive. Então, é importante que você se familiarize com esses tópicos aqui também, né? E com isso a gente finaliza o conteúdo da aula de hoje, pessoal.
Alguém aqui tem mais alguma dúvida? Quer que eu retome explicar alguma coisa sobre qualquer ponto aqui da aula? Como é que tá? Bom, pessoal, então eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Depois eu disponibilizo a gravação para vocês e amanhã, quinta-feira, a gente volta para dar continuidade aí nos nossos estudos. Certo, pessoal? Até amanhã, bom descanso para vocês.